A paz do Senhor Jesus, muito boa noite. Estamos iniciando mais um programa Calvário. Continuamos cumprindo a missão. A missão deste programa, deste podcast, é anunciar a obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Veja que interessante, há mais de 2000 anos, Cristo Jesus vive seu ministério terreno, morre na cruz do Calvário, ressuscita, e através de sua morte, através de seu sacrifício, de sua ressurreição, de lá para cá, milhares, milhões de vidas vêm sido transformada cada vez que este evangelho do Calvário, o evangelho de Cristo, chega aos ouvidos das pessoas. Por isso, o podcast Calvário, o programa Calvário, mantém esta missão viva, porque esta palavra precisa alcançar muitas pessoas para trazer mudança, não somente pessoal, mas também para a família. Porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Esta é a missão deste programa e nós iremos assim até o arrebatamento. Deus permita que seja dessa maneira. Eu sou o pastor Adão Ribeiro, estou falando aqui da cidade de São Sebastião. Eu costumo sempre dizer que São Sebastião é uma cidade linda, com mais de 100 quilômetros de extensão e lindas praias. E eu sempre deixo meu convite. Venha conhecer nossas praias durante o dia, mas à noite vá até uma de nossas igrejas para ouvir e receber a poderosa palavra de Deus. Hoje temos a alegria de poder entrevistar Pastor Vladimir. Pastor Vladimir, aqui de São Sebastião, ele é pastor da Igreja Metodista da Paz. E para nós é uma honra recebê-lo. E eu quero já apresentá-lo formalmente. Pastor Vladimir, seja muito bem-vindo ao programa Calvário. Uma alegria recebê-lo aqui neste programa, nesta noite. Maravilha. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada coração, cada vida. Dizer aqui para o pastor Adão, também para o Calvário Cast, me sinto muito honrado, por esta oportunidade e dizer que sempre que há um espaço para dar o testemunho do que o Senhor Jesus fez na nossa vida por causa do Calvário, do seu sofrimento, a morte que trouxe para nós vida, é uma oportunidade que não se pode deixar passar. Verdade. Muito obrigado ao Cast Calvário, muito obrigado, pastor Adão, toda a equipe, e que Deus abençoe a sua vida e que nessa transmissão você seja ricamente abençoado e edificado. Glória a Deus, obrigado, pastor Vladimir. Quero deixar aqui já um abraço para a pastora Rosemary. Ela passou por um procedimento, né, pastor? Cirúrgico. Ela tá exigente agora, é Mary Zilda. Mary Zilda. Tá certo, pastora. A senhora tem toda a razão. E queremos deixar um abraço para a nossa pastora, que liberou o pastor Vladimir para estar aqui. Ele estava cuidando dela, né, nesse momento, né, pastor? Isso. Mas veio aqui para nos prestigiar e estar contando seu testemunho. Para nós é uma alegria muito grande tê-lo aqui. Vou pedir para o senhor, pastor Vladimir, dar início a este programa, elevando a sua voz em oração, e logo após iremos para uma meditação da palavra. Por favor. Vamos orar? Tua palavra, Deus, diz: não a nós, mas ao teu nome dá glória. Sim, Senhor. E o Senhor é aquele que disse: agora, pois, eu me levantarei e glorificarei o meu nome. Senhor, Abacuque te pediu: aviva a tua obra. Aviva, Senhor. Notifica-a no decorrer dos dias. E os dias que nós estamos vivendo, Senhor, são dias, ó Deus, de grande necessidade e carência do anúncio da tua palavra. Então, Senhor, abençoa este momento aqui. Sim, meu Pai. Ó Deus, onde no Calvário Cast nós estamos, prontos, ó Deus, a exaltar o teu nome segundo o teu bom propósito. Pedindo a ti, glorifica o teu nome, abençoando, Senhor, este momento, ó Deus, e também abençoando cada vida, cada pessoa, Pai, que possa ter contato com essa transmissão.
Da nossa parte, nós os abençoamos e, ó Deus, pedimos, dá a eles a tua paz. E, Senhor, que a tua palavra esteja alcançando corações em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, Amém. Senhor. Muito obrigado, pastor Vladimir. Deus abençoe. Eu quero, neste momento, meus queridos, compartilhar, como de costume, o programa Calvário. Ele segue, eu chamo de duas diretrizes básicas. A primeira, aquela que não pode ser mudada, que é estarmos firmados na palavra, e começamos este programa trazendo uma porção da palavra e, na sequência, o testemunho pessoal do que esta palavra tem feito na vida de pessoas, não só na nossa cidade, mas em todo o mundo. Aleluia. Para a meditação, eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento, no seu capítulo de número 10. Quero ler poucos versículos a partir do versículo de número 46. Esse texto que eu vou ler tem por título O Cego de Jericó. Diz assim a palavra do Senhor: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Amém. Esse é um texto conhecidíssimo da igreja, que trata da cura de um cego por nome Bartimeu. Eu quero chamar a tua atenção para esse texto, pois essa história ela é muito marcante, impactante e poderosa. A Bíblia diz, como acabamos de ler, que Jesus, com os seus discípulos e multidão que o seguia, eles entram em Jericó. E ao entrar em Jericó, a Bíblia vai dizer que havia um homem cego de nascença que estava mendigando à beira do caminho, não podendo trabalhar, não podendo executar tarefas na sua época. Não havia o que nós temos hoje, né? A inclusão social. Sobrou-lhe mendigar, ficar à beira de um caminho, ouvindo os passos de quem passava e pedindo esmolas. Porém, a Bíblia vai dizer que este cego ouviu falar que Jesus de Nazaré passava. Escute isso. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. A Bíblia também diz que a fé é fortalecida pela glorificação a Deus. E a mesma Bíblia diz que a fé é aperfeiçoada quando fazemos boas obras. Este homem, embora fosse cego, não era surdo. Ele ouviu falar sobre Jesus e os seus milagres. Possivelmente, alguém passou por ele e disse: olha, se você encontrasse Jesus, ele te curaria dessa enfermidade, porque ele já ressuscitou mortos, já curou paralíticos, já curou surdos e mudos e até cegos por aí. Leprosos ele também já limpou. Eu estou imaginando o que chegou aos ouvidos daquele cego, Bartimeu. E eu fico imaginando que ele ali à beira do caminho nutria dentro do seu coração: como eu posso encontrar Jesus? Como eu posso ver este homem que as pessoas anunciam que é poderoso em milagres e maravilhas? Por ser cego, ele não teria como reconhecer fisicamente Jesus.
não teria como caminhar e ir até em direção de onde Jesus estava. Mas eu imagino que ele nutria no coração uma fé firme e forte de que se ele um dia se encontrasse com Jesus, a sua vida seria mudada. Ele não podendo ir até Cristo, Cristo foi até ele. É o que está acontecendo agora. Talvez você esteja relutante para ir a uma igreja ou a algum lugar para ouvir a palavra e de repente você acessou o YouTube e você está me ouvindo pregar. Você não foi até Jesus, mas Jesus está indo até você através dessa palavra. O cego não podia ir, então Jesus deu um jeitinho de passar perto dele. Mas perceba, a parte de Jesus ele fez, a parte do cego era o cego que tinha que fazer. Jesus passa perto do cego, mas ele não toca no cego, ele não fala com o cego, ele passa perto, porque agora é momento da fé que já existia no cego, clamar, gritar. Era momento da fé que existia naquele cego alcançar Jesus. E quando ele ouviu, olha, quem está passando, esse alvoroço, esse barulho que você está ouvindo, é Jesus, seus discípulos e uma grande multidão que passa. Aquele homem não pensou duas vezes. Sendo cego, pastor Vladimir, ele não tinha como mirar aonde Jesus estava. Ele só ouviu, olha, ele está passando. Então ele se levanta e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu ouso acreditar que Jesus já estava passando ali pela direita e o cego estava gritando para o lado de cá, porque ele não enxergava. Mas ele sabia de uma coisa: se Jesus me ouvir, eu vendo ele ou não, se Jesus me ouvir, a minha vida vai mudar. E ele começa a gritar tão forte que ele causa um incômodo, pastor Vladimir. As pessoas próximas a ele começam a dizer: cala a tua boca, rapaz. Cala a tua boca, não importune o mestre. Só que quanto mais as pessoas mandavam que ele se calasse, a Bíblia diz que ele clamava mais forte, ele não cessava o seu clamor. Amém. Porque para ele havia uma convicção: não são as pessoas que me mandam calar a boca que vão mudar a minha vida, mas Jesus pode mudar a minha vida. Então, aquela barreira das pessoas tentando impedi-lo de clamar, impedi-lo de se aproximar de Cristo, aquela barreira para Bartimeu não era nada. O que importava era ele continuar clamando, porque em um momento oportuno, Jesus iria atendê-lo. E a Bíblia diz que ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele está gritando, quando ele continua gritando, a Bíblia vai dizer que Jesus para. E eu imagino que quando Jesus para, tendo uma multidão à sua volta, chama a atenção. O que ele vai fazer? Por que ele parou? E aí Jesus vira para alguém da multidão e diz: vai lá, traz aquele moço que está clamando. Esse texto é glorioso. Percebam, pessoas mandavam ele se calar. Ele não se calou. Jesus para por causa do clamor e manda chamar. Eu não sei se foram as mesmas pessoas que mandaram ele se calar. Eu não sei se foram as mesmas que foram lá buscá-lo. Mas o texto diz que quando Jesus para e manda chamar o moço, alguém vai lá e diz para o cego: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Essa palavra, pastor Vladimir, eu acredito que quem foi chamar o cego já entendeu. Vai acontecer alguma coisa. Aleluia. Te anima. Fique animado. Tenha bom ânimo. Jesus está te chamando. É isso que Jesus faz neste momento que você ouve essa palavra. Ele está te chamando. Por que ficar longe dele? Por que se ausentar? Por causa de pessoas que mandaram você calar a boca? Por causa de pessoas que tentaram barrar o teu ministério? Por causa de pessoas que não entenderam o teu chamado e mandaram você se calar, te excluíram, te expulsaram? Não tem problema que as pessoas façam isso, é normal que elas façam. Não é normal que você fique prostrado. E eu venho te dizer,
através dessa palavra. Tem bom ânimo. Jesus te chama. Amém. Tem bom ânimo. Jesus te quer em pé novamente, clamando, usando a tua voz para alcançar muitas vidas. A pessoa olha para o cego e diz: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E o texto vai dizer que o cego tinha uma capa que o identificava como alguém autorizado a pedir esmolas. Na hora que ele ouviu, Jesus está me chamando, então peraí, essa capa aqui eu não preciso mais não, porque vai acontecer alguma coisa agora. Ele larga a sua capa, ele larga aquela sua identidade de pedinte, de mendigo, ele larga aquilo para trás e ele vai na direção de Jesus. Quando ele chega diante de Cristo, a pergunta parece óbvia que Jesus faz para o cego, para Bartimeu. Jesus vira para ele e pergunta: que queres que eu te faça? Algumas pessoas não entendem essa pergunta. É que, na verdade, Jesus ele quer ouvir de cada um de nós qual é a nossa necessidade. Não pense que Jesus vai trabalhar dentro da adivinhação, até porque ele não precisa, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. E a Bíblia diz que ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. Mas ele quer ouvir dos nossos lábios. Qual é a tua necessidade? Abre os teus lábios, seja específico na tua necessidade. Quando ele pergunta para o cego, para Bartimeu: que queres que eu te faça? A Bíblia diz que o cego responde: mestre, que eu tenha vista, que eu tenha visão. E a Bíblia diz que na mesma hora, Jesus o cura com a seguinte palavra: vai, a tua fé. Observe isso. Jesus viu a fé daquele cego. Como eu disse no começo, ele ouviu falar de Jesus. E a fé vem pelo ouvir da palavra. Jesus olha para ele e fala: vai, a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. E aí, pastor Vladimir, algumas pessoas podem pensar que o maior milagre está aqui. Pronto, o homem está vendo, o homem está enxergando, o homem alcançou o seu milagre. Mas o maior milagre não está na cura dos olhos daquele cego. O texto termina dizendo assim, logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Este é o maior milagre. Há muitas pessoas hoje que vão para a igreja para alcançar o milagre. Quando alcançam, deixam Jesus, porque consideram que já alcançaram a sua bênção. Este homem não. Este homem, ele recebe a cura e ao invés de virar as costas para Jesus e voltar para iniciar a sua vida, ele fala: agora eu vou seguir Jesus por onde ele for. O maior milagre não é receber uma cura, uma porta que se abre, ganhar um carro ou conseguir uma casa própria. O maior milagre que o ser humano pode receber foi, é e será ter a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele ensina: se nós crermos com o coração, se confessarmos com os nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor, seremos salvos. E é isso que Cristo quer para a minha vida e para a tua vida. Alcançou o milagre? Agora continua seguindo. Não alcançou o milagre ainda? Clama. Jesus está pronto para te abençoar. Mas nunca esqueça, o maior milagre é aceitar Jesus Cristo como Salvador. E tendo aceitado, seguir Jesus pelo caminho. No Evangelho de Mateus, Jesus deixou uma vez uma mensagem para os seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se, tome a sua cruz e me siga. Percebe? Depois da renúncia, depois de negar, depois de tomar o peso da cruz, tem que seguir Jesus. E o convite que eu te faço, neste momento que você assiste essa mensagem, é este: receba o milagre, mas siga Jesus. Entregue sua vida a Ele e saiba que Ele quer cuidar de você e da tua família. Deus te abençoe. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Amém? Pastor Vladimir, alegria mais uma vez de poder dizer para o senhor que é muito bom tê-lo aqui.
É muito bom tê-lo aqui e creio que tanto eu quanto os nossos ouvintes, os nossos amigos que são fiéis em assistir o programa Calvário, estão ansiosos por ouvir o seu testemunho de vida. E eu quero te fazer a pergunta: quando foi, pastor Vladimir, que o senhor conheceu o Cristo do Calvário? Foi em 1974. O mês eu não me lembro exatamente, mas acredito que é entre abril e maio. E eu fiz umas continhas hoje, são 51 anos, né? Meu Deus, verdade. Olha, 51 anos. 51 anos. Eu vou aproveitar um pedacinho da tua palavra, a tua mensagem, Amém. para dizer exatamente isso, sem querer adicionar nada. É que um raciocínio lógico que você me deu na mensagem é que se ele me fez ver quando cego, o que não me mostrará depois? Meu Deus do céu. Então, 51 anos é realmente um testemunho, né, daquilo que o Senhor Jesus fez na minha vida. E há 51 anos atrás, eu ali, jovem, adolescente, entre 18 e 19 anos de idade, dizer que era um grande vazio, acho que é pouco, era inteiramente vazio. Revoltado contra a sociedade de consumo, naquela época tinha esse slogan, né? Então, a gente vem pós aí do tempo dos hippies, etc. E hoje eu estou aqui, estilo os Velozes, né? Carequinha. Mas o cabelo era Black Power. É? Black Power, usava lá as roupas escuras, decote até aqui embaixo, magrinho, mas achava que era forte, né? E muito revoltado, extremamente vazio, pronto a realmente me tornar o cara, a pessoa mais perversa que pudesse existir, porque eu via na sociedade um grande potencial inimigo. Mal sabia eu que tudo aquilo era uma ação espiritual maligna na minha vida, e por isso que eu citei, né? Se ele me fez ver, o que ele não vai me permitir enxergar depois. Verdade. Então, o segundo momento da tua mensagem é: clama a mim e responder-te-ei. Se o Bartimeu clamou e Jesus o fez enxergar, né? O que Bartimeu não viu depois para segui-lo e continuar seguindo? Verdade, pastor. Então eu quero já de primeira mão reforçar o convite do pastor Adão. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus e siga-o. Como ele citou, quem me segue não anda em trevas. E o que eu posso dizer? Que nesses 51 anos, sempre a luz de Deus me fez enxergar um momento novo quando as trevas se aproximavam novamente para me tragar, para me impedir de continuar. E a experiência foi maravilhosa. Eu acho que no andamento aqui dá para a gente partilhar um pouco mais. Não, por favor, já pode falar. 51 anos atrás, 74, né? Por aí. Olha aí, eu estava engateando, gente. Eu já estava caminhando, estava nos meus primeiros passos. 74 eu tinha 2 anos de idade. E o senhor já estava tendo um encontro com Cristo. Como foi esse encontro, pastor? Essa pergunta é que eu estava esperando, né? Esse encontro foi doloroso. A Bíblia nos ensina que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E essas duas situações foram as minhas dificuldades. Poder ver e poder entrar. E eu vou explicar por quê. Eu penso que o meu novo nascimento em Cristo, ele foi uma espécie de parto forceps. Meu Deus do céu. Dolorido, com bastante machucadura. E hoje eu entendo que tudo aquilo que Deus me permitiu passar no momento do meu novo nascimento é para que, nesta oportunidade, por exemplo, eu pudesse dizer, né, como o inimigo é terrível. Aquela serpente retratada na Bíblia, lá no Éden, ela
é uma figura muito própria das coisas que eu passei no início da minha vida cristã. Pastor Adão, a situação foi tão séria que eu só posso nominar como um parto forceps. Meu Deus. Né? Onde Deus usou instrumentos e ferramentas para me tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Dada a opressão maligna, dada a perseguição, dada as coisas que Deus me permitiu ver, né? E eram ninhos de cobras, literalmente, que envolviam o meu corpo, passavam por entre as minhas pernas, subiam por sob as minhas costas, e a opressão era muito grande. Mas havia dentro de mim um grito, um clamor, talvez meio Bartimeu, né? Eu preciso, eu quero ver, eu necessito enxergar. E assim como aquela multidão estava sempre obstruindo, né, o Bartimeu de clamar e de ter a possibilidade de ver, eu acredito que posso afirmar isso. Esses demônios não queriam que eu visse a Jesus pela fé, com os olhos da fé. E foram 3 anos de uma luta intensa contra o reino das trevas, que eu nem imaginava que era contra o reino das trevas, com acontecimentos que hoje, né, eu vejo que fundamentaram a questão do meu posicionamento espiritual. Deixa eu dizer para quem está nos ouvindo, ou venha nos ouvir, o reino espiritual é uma realidade. E muitas vezes não é configurado como muitas pessoas retratam. O reino das trevas é terrível, tanto é que a Bíblia me ensinou que é um domínio de principados e potestades da maldade. E somente Jesus é que pôde me chamar à luz. Então, no meio daquela luta toda, né, eu pude entender que o Espírito de Deus estava formando na minha vida algo que hoje eu pudesse contar. Né? O inimigo, de fato, é retratado na Bíblia como quem veio roubar, matar e destruir. Verdade. E não foi menos para com a minha vida. E não acredito que seja para com a vida de ninguém. Mas a grande bênção é que tudo aconteceu assim. Jovem, Black Power, hippie, solitário, revoltado, querendo ser o mais perverso dentre todos os homens, eu decidi, na minha vida, para não cometer coisas terríveis, que eu devia me isolar na floresta amazônica. Meu Deus! Imagina o tamanho do meu vazio. Abandonar pai, mãe, família, amigos. Você morava onde nessa época? Eu morava em São Paulo, na Zona Leste. Lá próximo onde hoje é a Arena Corinthians, né? Eu nasci lá em Itaquera. Então nós sabemos como é que é as trevas por ali. E aí eu determinei que eu ia sumir, me embrear na Mata Amazônica e nem imaginava como é que seria a Mata Amazônica. Deixa eu até aproveitar, né? Porque eu vou encartar algumas coisas aqui. Deus, ele diz lá no livro do profeta Jeremias, se você em terra de paz não se sente seguro, o que você vai fazer na floresta do Jordão? Meu Deus do céu. E eu penso que é assim que tem sido com muita gente. Né? Pastor, me permite uma pergunta. Qual era a sua percepção de evangelho, do cristianismo nessa época? Tudo que eu posso dizer, pastor Adão, é que quando eu ia à casa da minha avó, eu via que em cima de um móvel dela tinha um livro preto. Nunca me disseram que era uma Bíblia ou que dizia alguma coisa sobre Deus. Mas eu olhava para aquele livro e pensava comigo, se lá não tiver a minha resposta, acabou a minha vida. Não sei quem é que trabalhou isso no meu coração. Meu Deus. Né? Mas eu não conhecia a Bíblia, meus pais nunca nos levaram a igreja alguma. Eles tinham um posicionamento de que quando a gente se tornasse um pouco mais adulto, decidia para que caminho seguir. E aí não tive nenhuma aproximação, nenhuma percepção com respeito ao Evangelho. Mas uma outra coisa aconteceu na minha vida, que eu me lembro, foi muito marcante. E isso marcou mais ainda após a minha conversão. É que estando eu no centro de São Paulo, ali nas regiões do Viaduto do Chá, não conhecia Cristo, não sabia da existência de Bíblia,
né? Igreja, para mim, era algo como se eu nunca tivesse enxergado, bem próximo à minha casa. E nesse viaduto do Chá, lá em São Paulo, eu estava sentado, desolado. Depois, caminhando um pouquinho, eu fiquei olhando as pessoas transitando à minha volta. E olha que coisa que passou na minha mente sem eu conhecer nada, né? Eles são como ovelhas que não têm pastor. Meu Deus do céu. Quando eu converti e eu li isso, eu pensei, não pode ser. Mateus capítulo 9. Alguém falou comigo lá atrás, antes de 1974. Então, isso realmente foi tremendo na minha vida. E aí, voltando, querendo me embrenhar na Mata Amazônica, né? Nem de longe pensar que uma sucuri podia me devorar, uma onça qualquer. Eu queria fugir. Fugir de tudo e fugir de tudo e de todos. E foi bem neste período da minha vida, né, revoltado, eu dominava uma certa galera lá na escola onde eu estudava. Eu e outro amigo meu, ele parecia, inclusive, um ator aí, de um cantor, né? Não vou mencionar o nome, mas um cabelão Black Power, aquela presença marcante. E aí, juntando toda aquela garotada, ele disse para mim, olha, tem um local aí, uma casa, né? E essa casa tem uma placa lá escrito Movimento de Jesus. Não sei nem o que é isso. Mas, cara, o rock lá é tão pesado que você vai ficar impressionado. Vamos lá ver? Eu falei, é agora. Tem gente lá? Eu falei, tem. Então, bora pular o muro da escola. Pulamos o muro da escola, chegamos lá, tinha realmente a placa Movimento de Jesus. Entramos, quando o rapaz que estava lá dentro nos viu, tomou um susto, né? Ele loiro, de olhos azuis, e dois baita morenão, para não dizer negrão, lá na porta, Black Power. E ele ficou olhando assustado, ele estava cheio de artesanato, bolsas de hippie e tal. E a gente falou, a gente veio saber que rock você tem aqui. E naquela época não é como hoje, né? Tudo é sintetizado, as caixas de som eram enormes. Sim. Então, quando a gente viu aquilo, para nós era o paraíso, era o Woodstock do nosso tempo. E aí foi tremendo, porque ele disse para nós, olha, aqui realmente a gente toca rock, mas sou eu que toco. Meu cunhado vem aqui de sábado. Se vocês quiserem conhecer, ele vai falar para vocês algumas coisas. Sábado, tá, que hora? Tá, vem aí, tem um chazinho. Chazinho, para quem estava faminto, é conosco mesmo. E aí nós fomos, sabadão, conhecemos o cunhado dele. Gentil, simples, parecia ter um pouquinho contigo assim. É. E ele falou, olha, vem aí no outro sábado, a gente vai fazer uma reunião e tal. Sábado próximo estava eu lá com mais uns 45 jovens. E aí ele falou um monte de coisa, eu não entendi nada. Cantou, entendi menos ainda. Falou, eu entendi menos ainda. E eu sentado no chão lá, estilo hippie, blusona decotada, cabeça cheia de filosofia oriental. Eu só entendi isso que ele disse. Se alguém de vocês aqui quer ter uma experiência real com Deus, diga no seu coração, Deus, eu quero conhecer Jesus. E eu sentado lá, né, com a minha cabeça totalmente à parte de tudo, disse lá no meu coração, Deus, eu quero conhecer Jesus. Saímos da reunião e eu continuei dizendo, Deus, eu quero conhecer Jesus. Foi aí que entrou o parto forceps. Porque os demônios não queriam que eu realmente conhecesse Jesus. Sim. E eu me lembro que, um pouco antes dessa experiência, eu tinha um amigo que era filho de crentes. E só depois eu entendi que ele tinha me levado na igreja dele, para você ver. Eu acho que Bartimeu enxergava mais que eu. Ele me levou na igreja, eu fui com ele na igreja. O pastor fez o apelo. E na hora do apelo, que eu fui levantar a mão, esse filho de crente pulou no meu braço e falou, abaixa a mão, senão você vai virar crente, a gente não pode mais fazer bagunça. Misericórdia! Então eu fico pensando, mas eu não conheci igreja e fui numa igreja, né? E posteriormente ele me pediu depois, né, desculpas nesse sentido, mas
bem mais lá para frente. Aham. Mas aí o que acontece? A minha vida foi marcada com essas dores, porque ver era um impedimento constante. Para que eu não pudesse ver com os olhos da fé a graça de Deus, a bondade de Deus. E aí entravam na minha mente e no meu coração os ensinos que eu havia aprendido, né? Tanto no âmbito político como filosófico, e também da influência de cultura oriental. Eu queria me tornar um monge do Tibete. Tudo isso se tornou um véu violento. Isso para poder ver. Mas era impressionante, porque alguma coisa era bem mais forte do que a minha cegueira. E eu sabia que, para quem eu havia dito, Deus, eu quero conhecer Jesus, estava presente. Então, a vida espiritual, para muitas pessoas, pode se assemelhar com a minha. Temos a certeza de que algo está acontecendo, mas nós não sabemos o que está acontecendo. E as dores batendo forte, porque eu queria me libertar e não podia. Queria enxergar e não via. E aí, eu decidi na minha vida uma coisa que, vamos dizer assim, mudou totalmente aquela situação. Ainda que eu morra, eu vou seguir Jesus. E eu me lembro que num dia chuvoso, final de semana era um horror para mim. Final de semana com chuva era solidão quádrupla, Meu Deus do vazio céu. quíntuplo. E aí, eu, num desse final de semana chuvoso, saí correndo por uma rua, chorando e dizendo, Jesus, eu nunca vou te deixar. Jesus, eu nunca vou te deixar. E eu estou dizendo isso porque eu queria ver, queria enxergar. E aí, pastor Adão, passaram-se 3 anos nessa luta, com cobras e serpentes andando pelo meu corpo, noites sem dormir. Para quem mora em São Paulo e sabe onde fica a Arena Corinthians, sabe muito bem onde o Marco Praça da Sé, né, está para chegar a Itaquera, lá na Arena Corinthians. Então, para eu cansar o meu corpo, para eu poder dormir à noite, eu pegava uma condução, um ônibus, um trem, ia até a Praça da Sé e depois voltava a pé até Itaquera para poder Meu cansar o Deus, físico. pastor. E não dormia, virava a noite. E a coisa foi 3 anos assim. Mas eu dizendo, Deus, eu quero conhecer Jesus. Deus, eu quero conhecer Jesus. 8 meses. Só que as coisas acontecem, como eu disse, e a gente não enxerga direito o que Deus está fazendo. Num desses episódios que eu fiz essa trajetória a pé, acho que é 25 quilômetros, quase 30, eu fui para casa, angustiado, vazio, né, dizendo, Deus, eu quero conhecer Jesus. E ali eu deitei, dormi, acordei dizendo, Deus, quero conhecer Jesus. O dia passou, não fui para a Praça da Sé, anoiteceu, dormi, Deus, eu quero conhecer Jesus. Terceiro dia, não fui lá para a Praça da Sé, não voltei a pé, deitei, dormi. Terceiro dia, Deus, eu quero conhecer Jesus. Foi a maior experiência que eu tive na minha vida, aonde o Senhor Jesus falou claramente comigo. Você já me conhece. Não percebeu que há 3 dias você dorme e tem paz? Meu Deus do Adão, céu. meu amigo, você que nos ouve, Meu Deus. aquilo foi como um trovão, um raio no meu coração. Meu Deus. Eu saí correndo pela rua chorando, né? E, aliás, eu misturei um pouco aqui. Nesse período eu ainda tinha um certo vício que eu não queria abandonar. E aí eu usei todos os subterfúgios e recursos que a nossa postura pecaminosa usa, né? Dizendo que eu não podia abandoná-lo de imediato. Tinha que ser aos poucos, né? Bem devagar. E me dirigi aonde aquele objeto do meu vício estava
E uma voz lá no meu coração disse assim, não. E eu disse, como não? Eu tenho que fazer isso pouco a pouco, senão vai ter algum problema. E me dirigi, tomei do objeto. Novamente a voz disse não. E aí eu falei, não, os meus pais me ensinaram que quem faz isso abruptamente tem repercussões sérias. Tem que ser devagar. Peguei o objeto do vício, aprontei e fui para o uso. E na hora do uso, colocado na boca, aquela voz que havia dito, você já me conhece, agora como se fosse uma pessoa, não via, mas sabia que estava lá, se aproximou frente a frente comigo, estendeu a mão, segurou a minha garganta, pressionou o sistema nervoso, como que alguém olha nos olhos um do outro e disse, não. Meu Deus do céu. Você não precisa mais disso. Foi aí que eu larguei tudo, saí correndo para a rua chorando. Jesus, tem misericórdia, Jesus, me perdoa, Jesus, eu quero conhecer Jesus. E aí aquela presença que lá onde eu estava, né, veio comigo, correndo junto, uma rua deserta, parou, entrou na minha frente novamente e disse, você já está livre. Pastor Adão, a partir daquele momento, eu comecei a ver. Eu vi o mundo espiritual, real como sempre. Aí dobrou, né, os ataques do inimigo, porque a coisa era uma perseguição como que quase que física, tão forte que era. Mas o Senhor Jesus permitiu que eu passasse aquilo para dizer para você que deve colocar no seu coração isso. Deus, eu quero conhecer Jesus. Como Bartimeu, eu quero ver. Deus permitiu eu passar por isso para poder dizer para você que não há nenhuma oposição, não há nenhuma barreira, não há nenhuma prisão que o Senhor Jesus não possa romper, quebrar e nos libertar. Eu creio. Eu me lembro que, como eu converti neste local, onde tinha rock, as reuniões eram feitas numa casa. Se passaram 3 anos. Nesses 3 anos foram esse período de luta espiritual, acontecimentos que, quem sabe, em outro momento a gente possa dar mais detalhes. Mas aí, esse pessoal todo precisou mudar de localidade e nós fomos juntos. Fomos a uma reunião e nessa reunião, nesse período de luta, eu vou explicar por que estou dizendo isso, porque eu pude ver. Agora eu precisava entrar. Ver o reino espiritual e entrar no mundo espiritual. Fui a essa reunião e lá estava um grupo grande de jovens e eu me sentindo mais miserável de todos eles, indigno, olhando para todo mundo com aquela carinha de puro e eu totalmente impuro. Já depois de 3 anos está dizendo, Deus, eu quero conhecer Jesus. Uhum. Era uma reunião num lugar de sobrado, tinha uma escada bem íngreme, né, para chegar até a rua. E chegou um momento em que, depois de muita luta lá naquele culto, naquela reunião, eu disse, eu vou embora daqui, esse lugar não é para mim. Cristianismo não é para mim. E eu decidi sair da reunião. E aí era terrível por causa das lutas espirituais, quando falava em oração, o ataque inimigo era muito pesado. E aí o líder falou assim, agora nós vamos orar. E quando ele falou, vamos orar, eu gritei dentro de mim, orar não. Ou algo gritou dentro de mim, orar não. Sei lá. E eu disse, não, eu não posso ficar na oração. Porque eu vou cair aqui, eu vou estribuchar, eu vou acabar com esse local aqui. Por isso que eu estou falando de lutas espirituais. E aí eu decidi aproveitar que eles fecharam os olhos e sair fora. Então imagine que eu estivesse a mais ou menos uns 4, 5 metros até poder me aproximar da escada e escapar. Sim. Então, quando eles começaram a orar, eu me dirigi para aquele local. Só que próximo à escada tinha uma mureta.
para poder dar apoio para quem fosse descer a escada. E naquela mureta eu fiquei preso. E quando eu fiquei preso, eu fui obrigado a olhar para frente onde o pessoal estava orando. Quando eu olhei, uma microluz lá na frente, azul, inigualável, apareceu e eu vi. Fechei o olho e o inimigo falou na minha mente: agora eu vou te pegar. E quando ele disse: agora eu vou te pegar, eu olhei para aquela luz, fechei o olho, a luz estava lá, eu abri o olho, a luz estava lá, eu fechei o olho, a luz estava lá e ela parada como que olhando para mim. E aí eu comecei a gritar. Eu acabei com a reunião. Jesus tem misericórdia de mim. Jesus tem misericórdia de mim. Jesus tem misericórdia de mim, porque a impressão é que o inimigo ia me pegar, eu ia ficar endemoniado. E ali, aquela luz deu alguns pequenos passos. Se tornou uma luz do tamanho de uma bola de beisebol, ou de raquete, não sei. E quando eu vi que ela se aproximou, eu assustei, mas ainda aumentei o tom da gritaria. Eu dominei a reunião. Não sei nem o que a turma pensou de mim. Para minha surpresa, a bola deu mais alguns passos e tornou a bola como uma bola de futebol de capotão. E aí aumentei a dose dos gritos, porque eram maior ainda. Um medo, né? E aquela bola, então, se tornou como uma bola... Eu vou nominar como essas de pilates, que a turma deita em cima e tal. Ficou aquela bola grande, eu gritando e a bola vindo. De repente, aquela bola grande, ela estoura e do meio da bola sai uma labareda de fogo com cores que eu não vou saber traduzir, mas era linda demais. E aquela bola partiu numa velocidade incrível, como se fosse um raio. E aonde eu estava, naquele mureta preso, aquela bola entrou em mim numa rapidez tão grande. Tchum! Meu Deus. E quando ela entrou em mim, eu entrei no reino espiritual. Parou de ver só e agora estava dentro. As trevas foram embora. Aquelas serpentes pararam de existir, de se manifestar. Entrou um poder de Deus na minha vida. E a partir daí, Deus me conduziu, agora não mais para este local de reunião. Todos nós nos transferimos para uma determinada igreja. E ali, Deus me deu a graça de ser impetuoso, corajoso, intrépido. E eu estava ali, vamos lá, se era de 18 para 19, com 20, 21 anos de idade, e eu me tornei uma espécie de evangelista. Era só eu que queria falar. Só eu que queria pregar. A chama estava Só eu que ardendo. queria falar de Jesus. E então Deus mudou a minha vida. Me fez ver e me fez entrar no reino de Deus. E o que você disse é muito próprio, né? Bartimeu seguiu a Jesus. E nesses 51 anos, seguindo a Jesus, eu acredito que o texto que diz, clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e tremendas que não sabe, mas que eu te mostrarei, tem sido na minha vida uma realidade. Né? O simples fato de estar aqui hoje, nessa oportunidade, é uma prova maravilhosa de que o Senhor Jesus transformou a minha vida. Glória a Deus. Então, são 51 anos de plena sustentação de Deus, né, para comigo, abrindo portas, dando livramento, realmente permitindo que não somente eu, mas a minha casa experimentássemos milagres assim palpáveis, claramente vistos. E isso é só um pedaço da nossa história. Então, até antes dessa experiência que o senhor viveu, quando o senhor parou de apenas ver o reino, agora o senhor está dentro dele, né? Entrou no reino, o senhor passou por um período de grandes dores, né? Grandes dores e vazio, mas depois desse dia, então, o impacto do conhecer Jesus foi tão grande na sua vida que o senhor já tinha recebido a libertação, porque ele te pegou, né? Pegou pelo pescoço, tu não precisa mais. Quer dizer, você já vinha experimentando o encontro com esse Jesus, então vai saindo dor, vai saindo vazio, vão saindo vícios,
nesse dia o senhor tem esse impacto da presença de Deus, e pelo que o senhor falou, o senhor se filiou a uma igreja, e nessa igreja eu imagino que o senhor, como evangelista nato, que se tornou ali, foi ali que o senhor chegou ao batismo nas águas também? Como que foi? Muito bom. Foi bem aí, porque eu só me batizei depois desses 3 anos de dores. Aí nós fomos batizados nesse ministério. 3 anos depois, ou quase 4. Não sei como é que seria, mas eu vou aproveitar, pastor Adão, para dizer o seguinte: por que parto fórceps? Porque a Bíblia diz que o que é nascido de novo, ele ganha o direito de ser feito filho de Deus. Sim. E por que provavelmente isso durou tanto tempo na minha vida? Eu penso que é resistência e incredulidade. Deus agindo, falando, trabalhando, como que dando provas, né? Sim. E eu não vou dizer resistindo, mas não entendendo. Talvez para muitas pessoas esse é um ponto terrível. Não entender o amor de Deus, o chamado de Deus, a graça de Deus. E na minha vida foram 3 anos que, de repente, poderia ser colocado assim. Se eu estiver enganado, depois alguém me corrige. Mas parece-me que a trajetória de Israel do Egito até a Terra da Promessa eram poucos dias, 3 dias. E eles fizeram em 40 anos. Sim. Eu acho que eu era um israelita. Então você que nos ouve, não seja assim. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. Não sofre o que eu sofri, não, porque passar por aqueles ferros no parto fórceps é bem dolorido. Mas graças a Deus que o Senhor, Ele me amou de tal maneira, né, que me aguardou 3 anos para hoje me dar essa oportunidade de estar falando isso aqui para vocês. Pastor, e como que como que o senhor começou a entender o chamado ministerial? Quando que ele começou a ter voz nos seus ouvidos? Espera aí, eu tenho um chamado, o Senhor tem algo maior para mim. Olha, pastor Adão, agora o senhor me fez uma pergunta que outro dia eu estava pensando. Será que eu posso pedir para Deus voltar a ser evangelista? Porque depois daquela experiência toda que eu contei, da bola de fogo, tudo, eu conheci a Mary, minha esposa, e nós nos tornamos ganhadores de almas na Praça da Sé, em tudo quanto era lugar que tinha um espaço. E havia realmente uma inclinação muito forte na área do evangelismo, mas eu não fui instruído sobre a questão de ser um evangelista, porém agia como tal. Tanto é que muitas coisas que, vamos dizer assim, foram permitidas, né, onde a gente pudesse estar falando do Senhor Jesus, aproveitando a ocasião, uma delas foi no meu próprio casamento. Depois de toda a cerimônia, eu peguei na cintura da minha esposa, botei ela em cima da mesa principal, subi na mesa e nós dois começaram a pregar. Anunciamos a Cristo para os convidados. Meu Deus do céu. E ninguém ficou bravo, foi um negócio incrível. Que lindo, Foi pastor. um negócio tremendo. Então, esse ímpeto, essa inclinação evangelística fez com que a gente também estivéssemos indo a muitos locais, né? Compartilhando e até auxiliando alguns amigos nossos. Mas chegou um momento na questão de começar a entender chamado ministerial, né? E dentro do chamado ministerial, eu tive uma outra experiência muito marcante. Temos um tempinho ainda? Temos um tempinho ainda. Tá? Eu comecei a exercer alguns cargos de liderança nessa denominação, e um pastor que hoje é muito bem posicionado e bem visto, ele chamou todos os pastores e obreiros para a reunião. E aí, como eu atuava nessa área de evangelismo, estava na superintendência de uma escola dominical, eu fui chamado para a reunião. E nessa reunião aconteceu um negócio muito estranho. Todos os obreiros ali sentados. E esse
líderes, pastor presidente, disse para todo mundo o seguinte: olha, hoje está conosco aqui o pastor Vladimir. Quando ele disse o pastor Vladimir, o céu abriu sobre a minha cabeça e desceu uma unção. Meu Deus, pastor. E ela me cobriu e eu olhei para aquilo, né? E pensei, pastor, que conversa é essa? Nem evangelista eu sou só um pregador. Pregador. Aí, né? E ele falou aquilo e, de repente, todo mundo olhou para mim e como que uma cobertura aconteceu. Então, a partir dali aconteceu uma troca de chave, né? Aham. Então, pastorear e apacentar começou a assumir na minha vida uma outra situação, uma outra ocasião. Não que eu deixei de evangelizar e Sim. de dar testemunho, mas houve uma troca de chave, mudou aquilo. Depois, num processo, que com uma outra oportunidade a gente detalha, nós fomos conduzidos ao pastorado. E dentro disso, vamos dizer assim, não foi tão fácil assimilar, né, essa questão do chamado, mas eu vi que na minha vida aconteceram alguns saltos na área do ministério, aonde hoje eu penso assim, Deus, será que é pecado eu pedir para ser evangelista? Mas, caracterizadamente, a questão pastoral, ela assumiu, né, no meu coração essa força de chamado. Sim. E eu atendi. Atendi principalmente quando alguém disse que quando Deus ele chama, ele supre. Quando Sim. Deus supre, ele sustenta. Quando Deus chama, supre, ele guarda. Quando Deus faz tudo isso, ele realmente diz aquele que até as vossas cãs eu vos carregarei. Então, eu penso que nessa mudança de chave é que definiu a questão ministerial, pastoral na minha vida. Glória a Deus. Mas com uma saudade muito grande de ser evangelista. E hoje o senhor pastoreia a Igreja Metodista da Paz, aqui na cidade de São Sebastião. Já tem quantos anos, pastor? Acredito que são desde 1998, né? 30 anos. 27, 30 anos. Acredito que é isso. Vamos fazer umas contas aqui. É já. verdade, está chegando aí. Está chegando 30 anos é 2028, né? 27 anos. 27 anos. Meu pastor, a hora passa muito rápido. Nosso prazer é continuar ouvindo aqui as experiências que o senhor tem, com certeza, aqui na nossa região, aqui no Litoral Norte, em São Sebastião. Mas, como o senhor falou, vai ficar para outra oportunidade. O Calvário só acaba com o arrebatamento. Então, esperamos poder tê-lo aqui novamente para continuar contando essa sua trajetória. Eu acredito que muitas pessoas vão se identificar com o testemunho do pastor Vladimir por conta de algo que ele falou aqui. Duas coisas que ele falou que são muito reais hoje no mundo. A dor e o vazio, que tem causado depressão, e muitas pessoas, diferente do pastor que queria se isolar dentro de uma mata amazônica, aliás, pior ainda. Pior ainda, muitas pessoas estão tirando a própria vida por causa de tanta dor e vazio. Mas o pastor Vladimir deixa aqui essa mensagem para nós, neste programa. A dor e o vazio da vida dele terminaram quando ele, sem ainda frequentar uma igreja, mas só por ter ouvido, escuta o que eu falei no começo do programa, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Ele dizia, Deus, eu quero conhecer Jesus. E ele repetia isso tantas vezes, como o próprio Bartimeu fez, que o Senhor Jesus se revelou a ele. Então, acredite, independente do tamanho da tua dor ou do vazio que você tenha hoje, Jesus pode sarar a tua dor, pode preencher este vazio. Pastor, muito obrigado. Eu quero passar para você essa lembrancinha aqui, para o senhor guardar lá no seu escritório, tá bom? Do Calvário. É um marco da sua participação no nosso programa. Que bênção. Este programa que vai ficar aí à disposição de todos os internautas no Brasil e no mundo, e vão conhecer um pouco da sua história e saber que Jesus pode mudar as suas vidas. Quero passar para o senhor essa lembrança.
E também pedir para o senhor deixar aí a sua última palavra para os nossos amigos que assistem e que irão assistir também. Obrigado, pastor. Muito bom. Simplesmente marcante isso aqui, né? Marcante, marcante. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Pastor Adão, muito obrigado. Obrigado ao pessoal todo do Calvário Cast. Uma alegria muito grande ter podido aqui partilhar algumas coisas. Eu quero até me desculpar um pouco, porque vai chegando a idade e os lances não dão a cronologia da história, né? Mas é tudo isso mesmo que a gente falou e bem mais. Agradecer a Deus, primeiramente, por ter nos permitido estar aqui, poder partilhar com vocês esse momento, né, marcante, tremendamente marcante na minha vida, que tem uma musiquinha que diz assim, né? Quando Cristo entrou no meu coração, deu-me paz e alegria, e uma nova vida ele fez em mim brilhar. Sim, as lutas são para valer, quase para se desistir. Mas eu sei que o sangue de Jesus tem poder para a vida eterna eu ganhar. Glória Amém? a Deus. Então, que Deus abençoe você, que vai aí estar podendo assistir, receber a Jesus na sua vida. E obrigado a todos vocês. Uma alegria muito grande. Que Deus seja louvado. Obrigado, pastor Vladimir. Transmita um grande abraço para a pastora Mary. Uma alegria termos compartilhado estes momentos aqui. E permita a Deus que tenhamos a parte 2 da entrevista do pastor Vladimir. Meus queridos, estamos chegando ao final de mais um programa Calvário. Eu falei para você, o programa Calvário, ele mantém a sua missão, pregar a palavra e mostrar o que a palavra de Cristo faz na vida das pessoas que aceitam a Jesus. O pastor Vladimir deixou aqui registrado seu testemunho pessoal de como encontrou a Cristo, te mostrando que o que Cristo fez na vida dele pode fazer na tua vida também. Amém. Deus te abençoe grandemente, abençoe tua família. Não esqueça de curtir o vídeo, tá? O programa Calvário, ele está ao vivo, tá bom? Nas plataformas do YouTube, do Instagram, do Facebook também. E também agora estamos no TikTok, tá bom? Então, faça isso, entre nas nossas redes, nas plataformas, siga, se inscreva, curta os nossos vídeos e, muito importante, compartilhe o conteúdo com os seus amigos. Talvez você conheça alguém que está com grande dor e vazio. Pega esse link, manda para a pessoa, escreve lá embaixo, assiste este vídeo, tem uma mensagem de Deus aí para você. Deus te abençoe mais uma vez por nos acompanhar no programa Calvário. Segunda-feira que vem, estamos de volta aqui, cumprindo a missão de anunciar a obra redentora de Cristo. Deus te abençoe e tenha uma boa noite.